Olá, eu sou André Botelho, pastor da Igreja Presbiteriana em Arujá e professor de teologia na FLAM, Faculdade Latino-Americana. E eu quero convidá-lo para o estudo Aprendendo a Ser Igreja. Nós vivemos num tempo onde nós estamos impedidos de nos reunir como igreja, de usar os nossos templos, de promover eventos, de visitar pessoas, de fazer evangelismo nas ruas. E esse é um tempo de pensar com bastante calma o que é ser igreja. Aquilo que nós estamos acostumados a fazer como igreja, nós não podemos fazer nesse momento. Então, isso, na verdade, representa também uma grande oportunidade de fazer a pergunta: o que é igreja? O que é ser igreja? E eu gostaria aqui de pensar junto com você um pouquinho sobre essa questão e fazer esse estudo aqui junto com você. Primeiramente, eu queria falar da importância da gente entender nesse momento a diferença entre Cristo e religião cristã. Eu acho que num momento onde precisamos discernir o que é ser igreja, precisamos aprender a fazer essa diferença. Uma das formas que eu ilustro para falar sobre isso é lembrarmos da diferença entre a planta e o vaso. Eu acredito que essa seja também uma metáfora adequada para entender o que é a igreja, o que é Cristo e o que é religião. Cristo é a planta e a religião é o vaso, é o invólucro, é o recipiente. Quando a gente vai na floricultura comprar um vaso de flores, geralmente a floricultura coloca aquele laço, né, aquele ornamento em torno do vaso. Eu nunca gostei daquilo, porque eu vejo aquilo e aquilo tira a atenção da flor, que é o que importa, que é de fato aquilo que é mais bonito. Então, quando a gente pensa em igreja, nós precisamos entender que existe a planta, que é o evangelho, que é Jesus Cristo, e existe o vaso, que é a religião, que é a estrutura, que tem a sua importância, mas que nunca pode tomar o lugar da planta que é Cristo. Eu queria perguntar para nós nesses dias, nesse tempo, se o que é que nos encanta, o que é que de fato nos inspira. E é por isso que é tão importante a gente pensar sobre o que é igreja biblicamente. Porque aquilo que precisa nos encantar é Jesus Cristo, é o Evangelho. Nós não podemos nos empolgar com os laços, né? O papel espelhado, a embalagem, a estrutura que muitas vezes a religião nos apresenta. Em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, nós lemos uma palavra muito importante. Ele diz ali: Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, versículo 13, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a estatura espiritual de Cristo, a altura espiritual de Cristo. Nova tradução na linguagem de hoje. E eu ainda leio 1 Coríntios 12, 27. Ora, se vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então eu pergunto aqui para nós, qual é a nossa relação com a igreja de Cristo? Qual é a nossa relação com Cristo e com a igreja, de fato? E antes de nós entrarmos em algumas questões profundas e essenciais a respeito desse assunto, eu queria primeiro começar com a discussão a respeito do verbo que descreve a nossa relação com a igreja. Algo simples,
mas que fala um pouco da nossa relação com a igreja. Que verbo nós usamos para descrever a nossa relação com a igreja? Primeiro, frequentar, ir. E aqui eu quero primeiro falar alguns verbos que são ou equivocados na nossa relação ou extremamente incompletos e superficiais. Frequentar, ir. Comumente ouvimos: você frequenta alguma igreja? O que está por trás dessa pergunta, desse verbo e dessa relação? A ideia religiosa de ser um frequentador de igreja. É a nossa vocação para ser plateia, para assistir culto. E isso não demonstra a nossa relação do que é ser igreja, a nossa relação real com a igreja e com Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para assistir, frequentar. É interessante como a quarentena nos mostrou que frequentar a igreja não é uma relação que fala a respeito do que é ser igreja de fato, porque de repente nós simplesmente não podemos mais frequentar a igreja, né? E a quarentena também nos ensinou que a audiência agora, né, que antes era medida por plateias, né, grandes, ela é demonstrada pelas visualizações, likes, compartilhamentos de nossas transmissões. Então, o primeiro verbo equivocado ou extremamente incompleto a respeito da nossa relação com a igreja é o verbo frequentar, ir. O segundo verbo que eu queria compartilhar aqui com você, que também é usado para falar da nossa relação com a igreja, é o verbo ter. Você também já deve ter ouvido ou perguntado: você tem religião? Você tem igreja? Você tem Jesus Cristo? É interessante como o verbo ter, ele fala da nossa relação de consumo e posse. Fala muito da nossa sociedade, que é uma sociedade consumista. É a nossa relação de posse. Meu objetivo é possuir coisas. E dentre as coisas que eu posso possuir e ter, está a fé, a religião. E ela é transformada num produto a ser consumido, como se fosse comida, vestiário, lazer. E de repente eu me vejo procurando nas prateleiras da religião ou das igrejas alguma que de fato me agrada. Então isso é muito comum, né? Então de repente aquela busca pela verdade não é exatamente a prioridade, mas uma questão de gosto. Ah, eu gostei dessa igreja, ela tem uma palavra boa, ou um louvor bom, ou ela tem estrutura, trabalho com crianças, etc. E a gente tem que pensar muito sério sobre isso, porque quando a religião se torna um produto, nós nos tornamos clientes dessa, dessa religião e dessa relação. E não é esse o nosso chamado. Não é essa a verdadeira relação que nós devemos ter com a igreja. Um outro verbo muito usado na relação com a igreja é o verbo pertencer, filiar-se. Perguntas como: você pertence a alguma igreja? Você é membro de alguma religião? Do que fala esse verbo a respeito da relação com a igreja? Fala dessa relação institucional, a relação com a instituição chamada igreja. Fala também dessa nossa relação de direitos e deveres, né? Porque a igreja, como instituição, ela tem estatuto, ela tem constituição, ela tem normas de filiação, de desfiliação. Então, é uma relação organizacional, institucional, que é legítima, ela é necessária, mas ela não é a essência, ela não é a parte mais importante.
novamente aquela figura do vaso. A gente precisa do vaso para poder levar a planta para casa. Mas o que nós estamos levando para casa e o importante não é o vaso, é a planta. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a instituição cresce demais e toma lugar daquilo que ela carrega, que é Cristo, que é o corpo, que é a igreja. Dentro disso, a gente tem que tomar cuidado também, porque aqui é que entra dentro desse pertencer e filiar-se essa relação ideológica e denominacional que nós temos com a igreja. Quando eu digo, eu sou presbiteriano, eu sou tradicional, eu sou calvinista, eu sou reformado ou eu sou pentecostal, eu pertenço ao ministério tal, eu pertenço ao ministério apostólico. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu pertenço, eu me filiei a essa visão ou a essa instituição. Mas essa relação, ela é superficial, ela é básica, ela é incompleta. E eu não posso deixar que essa relação tome lugar da identidade que eu tenho em Cristo. Porque a minha identidade não deve ser reformado ou ser pentecostal, deve ser estar em Cristo e ser igreja de Cristo. Então, há um outro verbo também, igualmente inadequado, que é o verbo estar. Verbo estar. Em que igreja você está? Me perguntam. O verbo estar revela que a minha prática religiosa, muitas vezes, ela é temporária e ela é circunstancial. Eu posso mudar de igreja, eu posso mudar de fé e de religião a qualquer momento. Essa é uma característica do nosso tempo. As circunstâncias vêm, aparecem e isso me fazem mudar, né? Mudar de visão, mudar de ministério, mudar de igreja, afinal, há tantas opções. E a gente vai percebendo que o descompromisso é uma característica da religião do nosso tempo. Não existe compromisso. De repente eu estou frequentando uma igreja agora, ou um ministério que abriu ali, ou estou sem igreja no momento. O fato é que a característica aqui dessa relação é a característica do estar. E a característica do estar é essa que vai de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias permitem, eu estou, né? Eu estou nessa igreja, eu estou nessa fé, eu estou nessa religião. Mas eu queria chamar a sua atenção para um verbo que é muito mais adequado para falar da nossa relação com a igreja, que é o verbo ser. O verbo ser. E sabe o que é mais irônico nisso? É que provavelmente a gente nunca ouviu uma pergunta do tipo: que igreja você é? Que igreja você é? Ou você é igreja? Essa pergunta ela é estranha, mas biblicamente ela é muito mais correta, real a respeito da nossa relação com a igreja. E o que eu gostaria de trazer era o desafio aqui para nós, nesse estudo, de entender essa relação que vai muito além de uma relação religiosa com a igreja e com Jesus Cristo. De pessoas que querem mais do que frequentar uma igreja, mais do que ter Jesus no sentido de posse, mais do que ser membro de uma igreja nesse sentido religioso denominacional. E acredito que esse tempo que nós vivemos é um tempo da gente fazer essa reflexão com toda a seriedade. O Evangelho nos convida para ser igreja e nos tornar como Cristo. Esse é o convite do Evangelho. Efésios 4, 14 e 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verso 16: dele todo o corpo, ajustado, unido com o auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É tempo de redescobrir o que é ser igreja. É tempo de redescobrir o que é ser corpo de Cristo. E eu convido você a participar comigo nesse estudo, nessa busca que é tão importante para os dias de hoje. Até a próxima. Deus abençoe a todos.